O álbum está para a música, assim como o romance está para a literatura, para a prosa, né? E como o longa-metragem também está para o cinema. Ele é meio que definitivo, assim, para essa forma de expressão artística, né? Mas, se você parar para pensar, nem sempre foi assim. O álbum, como a gente conhece, assim, hoje em dia, né? É uma invenção até que recente. E há alguns momentos que você até pode apontar como esse ou aquele é o momento definitivo da invenção do álbum. Mas poucos casos são tão fortes como o disco de Frank Sinatra lançado em 1955, uma ode à solidão, chamado In the Wee Small Hours. Esse álbum carrega uma profundidade emocional e uma coesão tão grande que era muito raro de ser visto naquela época. E o seu lançamento ajudou a solidificar, ajuda a solidificar então muitas das formas que viriam a definir a maneira como a gente pensa em álbuns nos dias de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Minha Vida em Vinil. Fica comigo até o final. Vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Brody, está começando mais um episódio do Minha Vida em Vinil e hoje para falar sobre um assunto que é até um pouco diferente, né, do que a gente costuma conversar por aqui no nosso canal, mas que também tem tudo a ver com essa história do vinil, né, com essa minha vida em vinil, digamos assim. Porque é um assunto tão legal, cara, que eu levantei aqui, fiz uma pesquisa tão interessante que eu acho que vocês vão gostar. E começa lá no comecinho dos anos 50, lá na década de 1950, né, quando a carreira de Frank Sinatra, hein, ela estava se recuperando de uma séria crise. Segunda metade, então, dos anos 40, ouviu, né, perder aí o status de maior artista do mundo. Quando Sinatra, aí, no auge de seus 30 e poucos anos, caiu nas tentações da vida. Ainda assim, ele perseverou na sua arte, né, abraçou aquilo assim de uma maneira muito impulsiva, assinando então um novo contrato aí com a Capitol Records e fazendo aí parceria com o maestro Nelson Riddle. Juntos então, essa dupla aí lançou 2 álbuns em 1954, os Songs for Young Lovers e o Swing Easy. O sucesso desses álbuns lançou Sinatra e levou ele de volta ao estrelato. Então, enquanto a sua carreira estava encontrando um novo sentido, assim, uma nova vida, né, a vida pessoal dele estava em frangalhos. E tudo por causa de um relacionamento fracassado com Ava Gardner. Esse relacionamento aí apresentava casos de ambos os lados, gravidez, escândalo e muito destaque na mídia. Lembre-se que era o ano de 1900 e final dos anos 40, começo dos anos 50, onde Ava Gardner era a maior atriz do mundo e, nesse sentido, o maior artista musical do mundo chamava-se Frank Sinatra. Tudo isso, então, que eu falei, né, foi suficiente para levar Sinatra para um lugar estranho, assim, um lugar sombrio. Quando chegou a hora dele gravar esse terceiro álbum aí com o Nelson Riddle, né, Sinatra pegou tudo isso e canalizou esses sentimentos, essa miséria, esses frangalhos, tudo isso que ele estava sentindo, né, esse sentimento todo que ele carregava aí, que eu acompanhava, traduziu tudo isso num disco. Agora, até então esse ponto aí, a maioria dos álbuns pop, como eram lançados, assim, eram principalmente coleções de novas canções de singles e até aqueles disquinhos que a gente coloca de jazz que eram projetados para tocar em jukebox, né, e também nas ondas sonoras das rádios, né. E com o Sinatra até aqui não era diferente. Ele era tão bom em lançar isso como singles de sucesso como qualquer outro. O que acontece é que, nesse momento, dado o seu estado emocional, né, ele queria fazer algo a mais, ele queria dar um passo a mais, então, em direção a alguma coisa diferente, né. Ele não queria que o seu próximo álbum fosse visto apenas como uma coleção de boas canções. Sinatra queria que as pessoas o levassem a sério, enquanto ele mostrava um lado mais doloroso e vulnerável de si mesmo. E você não poderia fazer isso aí com uma coleção de sucesso apenas nas paradas, né? Você precisava de algo mais conectado. Então, Sinatra escolheu canções que giravam em torno de um tema, o Broken Love, como a gente chama, né? Ou então aquele amor despedaçado, né, perdido. Ele pegou essa coleção de canções aí e as colocou temporalmente também, né? Então, como o título sugere, é um álbum ambientado nas primeiras horas da madrugada, então In the Wee Small Hours. É um momento especial aí antes do nascer do sol, mas muito depois da meia-noite, é aquele momento para caminhadas solitárias por ruas sem saída. É um tempo para... Lembre-se, 1950, então deu para você sair para fumar, para você beber, parar num
pub, né? E refletir sobre a sua vida aí e também sobre amores passados. Então Frank Sinatra pintou uma cena em torno dessas horas liminares aí e ao fazê-lo criou um dos primeiros álbuns conceituais da história. Embora seja um conceito bem simples, né, está inevitavelmente presente em todas as faixas. A primeira música foi a música nova do álbum escrita por David Mann e Bob Hilliard. Essa dupla a escreveu aí durante uma sessão noturna no estúdio, hein? E foi tão perfeita para o que Sinatra queria fazer com esse seu nono álbum que essa música acabou se tornando a faixa título do álbum. Tanto liricamente quanto musicalmente é com essa música que Sinatra define o álbum inteiro. Os arranjos aqui de Riddle são lentos, são rastejantes e a voz de Sinatra nessa música é deliberada, assim, é vulnerável, sabe? Você percebe que ele é um cara, uma pessoa comum como outra qualquer que sofre também. E em se tratando do resto do álbum, Nelson Riddle é tão importante na criação desse clima quanto o próprio Sinatra. Então na segunda faixa, a Mood Indigo, ele usa temas de cordas mais sutis e um trompete estranho abafado que quando você escuta assim, você tem vontade aí de sair caminhando por uma rua escura, molhada, né? In the Wee Small Hours. Um dos grandes destaques do álbum é I Get Along Without You Very Well. E vamos combinar, né, cara? Que título incrível. Essa música aí de Hoagy Carmichael foi um sucesso para um artista chamado Red Norvo, né? E sua orquestra. Mas a versão de Sinatra aqui, que ele lançou, não consegue ser diferente do que ele havia lançado naquela época e manteve assim a originalidade quase que por completo, né? Só a título de curiosidade, Red Norvo foi um músico americano que é considerado um dos primeiros vibracionistas do jazz, também conhecido como Mr. Swing, e ele ajudou a estabelecer aí o xilofone, a marimba e até o vibrafone como instrumentos do jazz. E é importante você perceber, né, a persona de Sinatra aqui ao ouvir essas músicas. Então a maioria das pessoas o via nessa época como alguém maior que a vida, né, um ser inatingível, uma figura cheia de energia, de arrogância. Mas esse disco foi um lado completamente diferente de Sinatra. Era um lado humano, um lado dolorido, de um homem totalmente quebrado, despedaçado. É só você ouvir o jeito como ele canta aqui. Não é um homem imortal cantando, sabe? É um homem quebrado, um homem despedaçado, um homem sofrido cantando com o coração. Depois que ele gravou When Your Lover Has Gone. Essa é realmente uma música de partir o coração, cara. Se você a ouvir, se você entende um pouco de inglês ou se você tiver interesse mesmo, né? De você pegar a música e ler e acompanhar o que ele estava cantando com o sentimento, entendendo esse momento que ele estava vivendo, eu confesso para você que você vai ficar, cara, todo sentimental aí, todo arrepiado, tenho certeza. Nessa música, então, ele canta aí como o mundo perde a cor e também perde o sentido quando você termina um relacionamento. Não é para qualquer um. Sinatra fez isso assim de uma maneira, cara, que é impressionante, assim. In the Wee Small Hours, à medida que vai avançando, vai ganhando um outro impulso, né? Os arranjos de Riddle tornam-se mais pronunciados. Sinatra cantando mais desesperado do que nunca em What Is This Thing Called Love? Riddle ainda pinta as reflexões aí de Sinatra com sequências descendentes de cordas. É lindo, lindo. Esse eu sofrido, né, despedaçado, apenas um ser meio que miserável, assim, apenas aumenta antes do fim desse relacionamento, né? O álbum também é um mimetismo perfeito aí de uma emoção humana universal. Mas Sinatra não parou apenas na música não, tá? Quando chegou a hora de empacotar e liberar aí In the Wee Small Hours, ele queria algo que combinasse com essa emoção da música. Então a maior parte da capa do álbum nessa época era bem simples. Então vamos lembrar assim que normalmente era bem simples quando você pegava um álbum assim de qualquer artista, né? Tire uma foto do artista, coloca um fundo colorido e coloca o título em letras grandes em negrito. Esse era o conceito da época. Mas aí em Wee Small Hours tudo foi pensado diferente. É uma pintura, é algo que parece ter sido retirado de uma cena de filme noir ou de uma capa de dura, assim, daqueles livros de detetive, né? Ele usa uma paleta assim mais azulada para acentuar a tristeza das canções e também pintar o Sinatra como um homem solitário nas primeiras horas da madrugada. A única parte do álbum que não se encaixava na visão de Sinatra era apenas a impressão original. Então, quando In the Wee Small Hours saiu, ele foi pensado como um disco de 10 polegadas. 10 polegadas nessa época era um formato para música pop e até um formato um pouquinho mais leve, assim. Mas nunca foi assim que Sinatra queria. Ele queria
que fosse lançado, queria que fosse lançado mais a sério. Até porque a carga emocional que aquele disco estava levando, que leva, é diferente do que se vinha se fazendo até então, né? Ele queria que esse disco tivesse mais credibilidade, mais seriedade, tudo isso ele queria nesse disco. Então, na época, quem lançava discos maiores eram os discos de música clássica, até porque as faixas eram mais compridas e precisava de um pouco mais de espaço para completar assim, o que os discos queriam, né? E nesse momento, então, tanto Sinatra quanto os seus produtores convenceram a Capitol a lançá-lo nesse formato, então de 12 polegadas, que já parecia ser um formato mais sério, né? Porque se você ouvir música pop era uma música alegre, e a música, vamos pensar que a música clássica seria uma música mais séria. Então, por isso também do formato de 12 polegadas, que é o que a gente tem até hoje, assim. E ao lançá-lo dessa maneira aí, então Sinatra iniciou uma tendência que iria se tornar comum dali para frente, né? Esse conceito de lançar um álbum diferente, em 12 polegadas, né? Parecia tão normal que dali para frente que você pensar em lançar em outros formatos já começou a ficar fora de cogitação, né? Então, se a gente parar para perceber, para pensar, na verdade, Frank Sinatra criou o álbum, né? O álbum em 12 polegadas, esse álbum com essa capa maior, com essa imagem, pensando sempre no conceito, pensando nas músicas, pensando na capa, pensando em tudo pro ouvinte, né, a pessoa que está do outro lado, se conectar com ele. Então ele foi a pessoa que criou o álbum como a gente conhece hoje em dia. Quando você senta e ouve esse álbum na madrugada, você está ouvindo um álbum que é assumidamente pop, mas mesmo assim ainda carrega muito peso. É um trabalho artístico onde repousa um ícone que está se desnudando, né, para que você possa experimentar o seu trabalho aí da mesma forma que você assiste a um grande filme ou então lê um grande romance. É uma peça bem coerente assim que mostrou ao mundo um novo lado de Frank Sinatra e mudou completamente a forma como a gente ouviu a música pop. Frank Sinatra é um personagem incrível na história musical da cultura da América e da cultura mundial. E hoje eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria há tempos já trazer essa história para vocês. Sou muito fã de Sinatra, cara. Apesar de não parecer, né? Eu curto muito jazz, eu curto muito assim, o trabalho que o Frank Sinatra fez. Principalmente depois que eu fiquei sabendo mais da história dele, pesquisando mais, assistindo ao documentário que tem na Netflix. Fica aí também a dica para você pesquisar um pouco mais sobre a carreira do Frank Sinatra, para você entender escutar esse disco, aliás, o In the Real Small Hours. Ouça, depois de você assistir esse episódio, ouça ele e tente se imaginar na posição que ele estava, cara. É um disco assim muito carregado, muito... Cara, o disco é muito lindo, é lindo demais. E lindo é quando você entra aqui embaixo, faz a sua inscrição, você deixa seu like no vídeo, você compartilha e você comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá? Pra gente é muito importante essa continuidade, essa conexão que a gente cria depois de você assistir esse vídeo. Quero agradecer de coração a todo mundo aí que tem acompanhado Minha Vida em Vinil. A gente tá quase lá, cara. Então falta pouco. Se você puder aí também compartilhe, acompanhe, aliás, nossas redes sociais, né? Muito conteúdo compartilhado aí na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e aqui também na comunidade do YouTube, né? Então tem muito conteúdo extra de outras bandas que servem até como medir o que vocês acham, né, para vídeos futuros. Então, continuem acompanhando a gente, cara, nas nossas redes sociais, continuem acompanhando o YouTube, nosso canal no YouTube, aliás, que sempre vai vir com coisas legais. Adorei fazer esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. De coração eu agradeço. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!